Mauro César, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Canelada. Deu Santos de virada lá na Vila Belmiro contra o São Paulo. 3 para o Santos, 1 para o São Paulo. Mauro César, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde, companheiros. Bem, é engraçado isso, né? Que de uma semana para outra muda, né? Passamos a semana inteira ouvindo as pessoas exaltando a vitória do Corinthians sobre o São Paulo, né? Parecia até um mata-mata de Libertadores, assim, que o São Paulo já estava chegando na final. São Paulo sobre o Corinthians. São Paulo sobre o Corinthians, perdão. Isso. Agora vai ser a semana do Santos, né? Do Santista, ficar falando. Isso é o campeonato estadual. É um mundo de ilusões, né? As pessoas vão lá, ganham um clássico. Como os campeonatos estaduais são enfadões, chatíssimos, né? Aí a vitória do clássico ela é turbinada, porque é o que tem, né? É o que tem. A boa vitória do Santos. Outra vez o gramado muito castigado, né? Mais um jogo essa semana adiado em minutos e tendo que passar o rodo ali na grande área e tal, para que tivesse condições o campo. Mas uma boa vitória do Santos, que vinha jogando muito mal, né? Jogos muito fracos. O jogo uma semana antes contra o Velo Clube foi um negócio medonho, o segundo tempo, especialmente do Santos, mas ontem o time reagiu bem. Eu acho que também é importante que coloca mais ou menos o São Paulino dentro da realidade, né? O São Paulo tem uma boa equipe e tal, mas o fato de ganhar do Corinthians como ganhou não coloca nesse patamar tão elevado em que parte da mídia tricolor especialmente colocou, né? Uma coisa assim, um oba-oba. E o pessoal não aprende. Ano passado estavam carpinizados nessa época do ano, né? Depois o carpino não servia para mais nada. Quer dizer, ele não era o novo Guardiola, o novo Klopp ou coisa parecida, nem é uma porcaria. Tanto que ele fez um bom trabalho no Vitória. Talvez não fosse o técnico ideal para o São Paulo, para o Vitória, assim, sei lá, aí uma outra discussão. Mas esses exageros de pré-temporada, podemos dizer assim, né? Quando transformam... Porque uma coisa é o torcedor se empolgar. Eu acho que aí tudo bem, não tem que ficar aqui discutindo o sentimento das pessoas. A outra é quando a mídia faz esse negócio, turbina o oba-oba. Daqui a pouco, Botafogo e Flamengo. Quem ganhar, legal, levanta a taça, tira um sarro do rival. Amanhã, segue a vida. Eu duvido que alguém passe a noite bebendo até amanhã de manhã, comemorando porque ganhou a Supercopa. Talvez o pessoal dos rubro-negros, Botafogo e de Belém, do norte do país, talvez sim, porque é uma oportunidade de ver um jogo dos seus times de coração perto de casa. Eles moram a milhares de quilômetros das sedes dos clubes. Pode ser. Mas... O Guilherme Silva também. Oi? Guilherme Silva também. O Guilherme Silva, com toda certeza. Mas o cara que mora no Rio de Janeiro, que convive com o time, Botafoguense, que comemorou 2 títulos importantes no ano passado, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, não vai tratar de... Não tem sentido, então, essa supervalorização. São confrontos que têm a sua relevância pela rivalidade, no caso do Santos, para trazer um pouco de paz. E ontem o Santos fez um bom jogo, o Guilherme tem sido aí realmente um jogador muito eficiente, né, fazendo muitos gols, outra vez voltou a marcar, e acho que serviu para o São Paulo meio que cair na real. Porque o São Paulo tem isso, tem um time que vai ganhar do Corinthians, vai perder para o Santos, vai empatar, perder o ganhar do Palmeiras, e vai seguir aí. Tal. Pode ser campeão paulista e tudo, mas aquela coisa do quarteto, toda aquela fantasia que se criou, muito exagerada, inclusive. Eu acho que esse jogo serviu para o São Paulo nesse sentido, para o São Paulo nesse sentido. E para o Santos, alegria aí para uma vitória importante. O time vinha muito mal, né? E agora consegue pelo menos se reabilitar no campeonato, deixou a sua torcida muito feliz. Mas a vida segue. Não é um título, não é o jogo mais importante do ano para nenhum dos dois. Deu Santos na Vila. 3 para o Peixe, 1 para o São Paulo. Bruno Prado. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. É um clássico que... Mais um jogo, né, nesse campeonato que foi adiado, o início do jogo, por causa da chuva. Choveu muito na Vila Belmiro, o gramado cheio de água. Então isso, claro, tem uma influência na qualidade do jogo, mas o resultado muito merecido. A vitória do Santos, principalmente pelo segundo tempo. Primeiro tempo, o Santos começa pressionando o São Paulo, sem criar muita coisa, mas uma marcação adiantada que funcionou até com certa eficiência. Mas quando o Santos cansou, o São Paulo conseguiu sair de trás, passou a ter o domínio do jogo e fez 1-0 quando estava melhor. Jogada boa do Caleri. Caleri não faz gol faz tempo, mas tem participado dos gols do São Paulo, como participou do gol do mesmo Lucas, que marcou ontem, participou do terceiro gol do São Paulo contra o Corinthians, que foi o segundo do Lucas no jogo. Então o Caleri tem buscado, tem participado. Claro que se ele ficar mais tempo sem fazer gol, isso vai pesar e ele mesmo deve estar incomodado. Mas ele não é um jogador que está ali encostado sem ajudar o time. Ele ajuda bastante. São Paulo fez 1-0 e toma um empate no final do primeiro tempo num lateral cobrado direto para dentro da área. O Sabino perde a disputa e na sobra sai o gol do Guilherme. No segundo tempo, o Santos foi melhor. No primeiro tempo, acho que teve um equilíbrio. O Santos começa melhor, o São Paulo equilibra o jogo. No segundo tempo, o Santos foi melhor. O Santos faz o segundo gol num belo contra-ataque. O São Paulo tenta começar o segundo tempo pressionando o Santos, marcando mais adiantado. E o segundo gol do Santos é muito bonito.
contra-ataque muito bem armado e com destaque para o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares fez ótima partida ontem. O toque dele para o Soteldo no meio da jogada ali do segundo gol quebrou a defesa do São Paulo, gol que foi anotado pelo Gabriel Bontempo, garoto da base. E aí tem a alteração do Zubeldia que gerou muito debate. Ele tira o Pablo Maia, coloca o Ferreirinha, traz o Oscar para jogar de segundo volante. São Paulo fica bem exposto, não consegue pressionar o Santos e fica totalmente aberto. O Santos faz o terceiro e teve chance de fazer mais. Ali realmente foi mal o Zubeldia e não é só a questão do resultado. Eu estava comentando o jogo, naquele momento achei a alteração já muito arriscada. O São Paulo já estava mais vulnerável e com essa mudança ficou totalmente vulnerável. E você colocar mais atacantes não quer dizer que você vai criar mais. Não. Isso não é que ficou um jogo que o São Paulo criava e o Santos ia lá e contra-atacava. O São Paulo ele não conseguiu criar, o time ficou desorganizado depois da mudança, não só mais exposto, mas também desorganizado. Então ontem não trabalhou bem o Zubeldia, acabou facilitando essa vitória do Santos. O Santos fez 3-1, poderia ter feito 4-1 no segundo tempo. Então a vitória merecida pelo segundo tempo, mas como sempre os exageros, né? No domingo passado, depois da vitória contra o Corinthians, parecia que o São Paulo era o Real Madrid. E depois da derrota de ontem, parecia que todo mundo é uma porcaria, ninguém serve, o treinador é horrível, nem uma coisa nem outra. Acho que ontem o time mereceu perder, fez um segundo tempo ruim e o treinador errou. E também semana passada, o primeiro tempo contra o Corinthians foi equilibrado. O São Paulo faz um bom segundo tempo, principalmente no início. É só um início de temporada. Eu acho muito louco o extremo, né? Contra o Corinthians parecia que era o melhor time do mundo, agora parece que é o pior. Não é nem uma coisa nem outra, é um time... Tem um bom time titular, o elenco não é tão bom, quando precisa rodar tem problemas e o time titular não está totalmente ajustado. Chegou uma peça nova, que é o Oscar, que muda a dinâmica do time, dá mais qualidade, mas muda a dinâmica. E o Zubeldia é um técnico que acerta e erra. Acho que é um treinador que, assim, o trabalho dele no São Paulo é um trabalho mediano. Teve bons momentos, teve momentos ruins, mas é tudo muito exagerado. Tanto a reação na vitória quanto a reação na derrota. Ficou esse sentimento de terra arrasada ali pelos lados do tricolor paulista, a reação dos torcedores logo após essa derrota. O São Paulo que abre o placar no gol do Lucas Moura, a parede do Calério foi levando, ganhou no corpo do Luan Pérez, entrou na área, tocou no Lucas, o Lucas fez o pivô e no giro bateu e fez São Paulo 1-0. O Guilherme, oportunista, depois de uma cobrança de lateral, lembrando até aquele Palmeiras do Cuca que tinha essa jogada, a bola ficou ali na área do São Paulo. O Guilherme, oportunista, aproveitou e deixou tudo igual. No segundo tempo, o Santos chega à virada com o Gabriel Bontempo, batida cruzada no canto do goleiro Rafael. E o Guilherme também ficou cara a cara com o goleiro do São Paulo e matou o jogo, matou a parada. Santos 3, São Paulo 1, Fábio Piperno, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Deu Santos, deu peixe, é o efeito Neymar, Piperno? Boa tarde. Boa tarde, Pedrinho, Bruno, Mauro, um abraço à nossa audiência. Claro que era um Santos visivelmente animado, né? A torcida empolgada e tal, né? Por conta de tudo que aconteceu nos últimos dias, né? Do reencontro do Santos com o seu, talvez, último grande ídolo, pelo menos o maior de todos nesses últimos tempos. Mas veja, é claro que isso também passa, tem um efeito efêmero. O importante é óbvio que o torcedor, ele vai curtir toda a vitória, ele vai lá aplaudir o seu time quando vence, ainda mais um clássico, ele vai xingar muito e vai achar que tudo é terra arrasada e está tudo perdido quando o seu time perde para uma equipe de menor expressão, principalmente se o jogo for em casa. A exemplo do que aconteceu outro dia com o Palmeiras, lá contra o Novo Horizontino. Mas assim, é o sexto jogo da temporada para cada um. É óbvio que já dá para começar a ver algumas coisas, da mesma forma que também é muito precoce para qualquer cobrança mais séria. Eu confesso para você que eu morro de rir quando eu abro, por exemplo, rede social e vejo juízos absolutamente definitivos por conta disso. Olha, esse time não vai ser porcaria nenhuma esse ano, ele vai ser saco de pancada porque ele perdeu já 3 jogos. Ou então, aquele cara que custou não sei quanto, ele não vai jogar nada porque, ele jogou contra, né, o time chinfrinha aí no seu campeonato estadual, então se ele não jogou nada naquele dia, imagina quando chegar o Campeonato Brasileiro, ou Libertadores, etc. Eu me lembro que quando o Luxemburgo chegou ao Corinthians pela primeira vez em 98, se eu não estou enganado, o Corinthians perdeu os 5 primeiros jogos.
era saco de pancada aí e tal. E, nossa, esse trabalho vai ser o caos, né? Ele já está por um fio e tudo mais. E depois, o resto é história, né? Fez uma temporada excelente, ganhou o Campeonato Brasileiro e montou o embrião daquele time que foi campeão do mundo no comecinho, em janeiro de 2000. Então, é óbvio que o Santos não tem um super time, como o São Paulo também não. Os dois são duas equipes em formação. O Santos, porque mudou muito, vem de Série B, então é natural que ele oscile bastante, que ele tropece aqui, acolá e tal. Eu vi até uma comparação com o desempenho do Santos nos 5 primeiros jogos do ano passado. E lá com o Carille, a pontuação era muito mais favorável. Nos 5 primeiros jogos, o Santos fez 12 pontos, esse ano tinha feito 4. Então, muita gente achando que era o fim do mundo. Não é motivo para um olhar tão pessimista. Como o São Paulo, que venceu o Corinthians, também não é exatamente um Real Madrid, até porque o Real Madrid, na primeira metade dos campeonatos que disputou, foi mal e por conta disso agora vai ter um cruzamento terrível contra o Manchester City. Mas a verdade é que é um momento para testar soluções. Então, o que é importante a gente verificar no São Paulo nesse exato momento? Ora, o São Paulo, nesse começo de ano, está testando uma formação com 4 jogadores de vocação ofensiva. Isso vai dar certo? Como é que vai ser a recomposição? Como é que o time vai atuar quando for atacado pelos lados? Dá para o Zubeldia montar com esses jogadores um esquema que consiga compactar a marcação quando o time estiver sem a posse de bola? Eu não sei, são questões que ele vai ter que resolver e o melhor momento para ele fazer isso é agora, no campeonato, né, em que ele pode se dar o luxo de testar algumas variações sem ter tanto prejuízo aí de resultado. No caso do Santos, que está remontando um time para jogar a Série A, como é que vai ser, por exemplo, esse ataque do Santos, que já pelo menos tem uma novidade em relação aos últimos tempos, que é o fato do Soteldo estar jogando mais por dentro, se tornando praticamente um jogador, um meia de criação. Quando ele atuou no Santos nas primeiras vezes, ele foi um ponta. Agora ele não é mais. Isso vai dar certo? Como é que vai ser o ajuste quando o Neymar entrar no time? Então, assim, é legal o torcedor do time vencedor estar super feliz e tal, é do jogo. Enfim, o torcedor não vai ficar chateado depois de ter vencido um clássico. Da mesma forma que não há também motivo para tanta melancolia para quem perdeu. E acabou a invencibilidade do São Paulo, Bruno Prado. Até o jogo de ontem, o São Paulo vinha numa sequência de vitórias, incluindo um clássico contra o Corinthians, que animou muita gente. Só que o jogo de ontem parecia clima de terra arrasada mesmo no São Paulo. Torcedor disparando muitas críticas em cima do elenco e também em cima do técnico Zubeldia, Bruno Prado. Não tem terra arrasada. É um início de temporada. É um time que, assim, é um bom time. Não é um time fantástico, também não é um time horrível. Não mudou tanto o patamar do time em relação ao que era o ano passado. Acho que o elenco ele tem menos opções. Talvez o time titular seja melhor se encaixar, se der tudo certinho. Como o Piperno falou, não é tão simples assim esse encaixe. Mas se encaixar, você ganhou um jogador de muita qualidade, que é o Oscar. Mas tem menos opção de elenco. Saiu o Wellington Rato, saiu o Rodrigo Nestor e outros jogadores. Acho que dos que saíram do elenco, esses dois são os que fazem mais falta naquele momento, que vai acontecer uma temporada com calendário cheio, como todos sabem, e esses dois eram, entre aspas, titulares do time, né? Titulares daquele sentido daquele jogador que você pode colocar, que ele já foi titular, aí eventualmente está no banco, que ele vai fazer. É aquele cara que já está testado, já é um jogador que você conhece, que você precisar colocar num jogo decisivo, você podia colocar o Rato ou o Nestor, que você sabe que os caras vão entregar, que eles estão preparados por esse tipo de jogo, eles já passaram por isso. Então o São Paulo hoje no elenco tem menos opções. Se der certo o time titular, você tem um cara diferenciado que você não tinha. Você tinha o Lucas, agora você tem também o Oscar. Mas é um time que vai ter os seus altos e baixos. Não tem nada de terra arrasada perder para o Santos na Vila Belmiro. É um time que vai ter jogo bom, vai ter jogo ruim. Não é um time brilhante, bem longe disso. Então, ter calma, tranquilidade. É um início de temporada, é praticamente aí numa pré-temporada.
E o São Paulo ainda vai ter muita coisa pela frente, mas o duro é isso, que você cria uma ilusão enorme porque você ganha do Corinthians, aí depois você cobra do próprio time a ilusão que você criou. E concordo com o Mauro, tem que separar o que é o torcedor não tem a obrigação de ter esse equilíbrio, e o que a mídia acaba fazendo, né? E a gente faz parte da mídia, mas é verdade, assim, e hoje está cada vez mais difícil de você separar. Claro que eu não estou falando de todo mundo, quando falam mídia, jornalistas, parece que é tudo uma coisa só. Existem diferenças de estilos e eu respeito os estilos das pessoas. Cada um trabalha do seu jeito. Eu não quero que todos trabalhem igual eu acho que tem que trabalhar. Cada um trabalha do seu jeito, mas realmente há um exagero, há uma coisa... principalmente quando é mais segmentado. Meus seguidores, a maioria são São Paulinos. Então, o que os caras estão achando? Não, eles estão achando que o time é o novo Manchester City, então eu vou nessa. Aí perde na outra semana. Agora que estão achando que o time é uma porcaria, que vai ser rebaixado, que o técnico serve... Então eu vou nessa também, porque a maioria dos caras que me seguem estão nessa. Então eu vou... O que o meu público quer ouvir é isso, eu vou me adaptar a isso. Sim, eu respeito, cada um tem o seu trabalho, todo mundo tem conta para pagar. Mas realmente isso distorce muito as coisas. Fábio Piperno tá aí, a derrota do São Paulo, a primeira do tricolor paulista, Fábio Piperno. E é impressionante como o São Paulo trata o Sabino como um case de sucesso. Ontem uma partida tenebrosa do Sabino. E também entendo a indignação do torcedor do São Paulo quanto ao primeiro gol. Porque sai numa cobrança de lateral, eu questiono muito defesas que levam gols após laterais, né? A bola ficou pipocando na área, o Rafael espalmou para dentro da área, também é outra dificuldade que tem o Rafael. Enfim, falhas defensivas do São Paulo no jogo de ontem e muitas críticas ao Zubeldia. Piperno. Então, o Zubeldia, até algum tempo atrás, era a sensação, né? Uma espécie assim de, enfim, um Guardiola latino. De repente, ele já não serve mais, não está à altura do São Paulo. Ele fez um campeonato brasileiro normal, nada de sensacional e também não foi um campeonato decepcionante por tudo aquilo que o São Paulo tinha condição de mostrar. Eu acho que eu faço uma crítica a ele em razão até da pouca utilização de alguns jogadores vindos da base. O São Paulo acabou de vender o garoto para o Porto e acho que ele poderia ter sido mais usado. Agora, ele não é um revolucionário da bola, assim como também não é alguém que vai afundar o São Paulo. E veja, uma coisa que eu discuto muito, estava aqui com o Bruno outro dia, a gente falava disso aqui no debate. O Zubeldia, no ano passado, eu acho que ele insistiu pouco nos garotos da base. A base do São Paulo acabou de ganhar a Copinha e uns 50 dias antes ganhou o Brasileiro Sub-20. Então, é claro que essa base tem, no mínimo, alguém que merece oportunidades. Aí, você puxa o histórico do Zubeldia, lá na Argentina, o Zubeldia já dirigiu times baseados em jogadores jovens. Lanús, por exemplo, né? Então, assim, por que lá o Zubeldia podia trabalhar com garotos, com jovens garotos, e aqui no Brasil não repetiu isso? Foi uma opção dele ou foi uma estratégia da direção de optar por jogadores mais experientes para tentar aí algum sucesso de curto prazo? Então, isso para mim não está claro. Outra coisa, o massacre ao Sabino, muito bem. Quer dizer, isso a gente já viu com muitos jogadores, porque é óbvio que o Sabino também ele não está no nível de Oscar e Dario Pereira. Não é o jogador, não é a solução, ele pode não ser a solução ideal para a defesa do São Paulo. Mas aí que está o negócio. Foi só o Sabino que comprometeu ontem, porque, jogar tudo nas costas de um jogador, sabidamente, notoriamente, um jogador de um nível apenas razoável. Então, é claro que a gente pedir um pouco mais de tranquilidade aí do torcedor, talvez seja algo utópico. Mas eu acho que, assim, o crítico tem que ter um pouco mais de cuidado ao avaliar esse tipo de coisa. São Paulo não perdeu só por conta de erros do Sabino. São Paulo também perdeu por conta de erros coletivos. E mais ainda, São Paulo foi derrotado porque ele vai perder muitas vezes esse ano, porque ele não é um time espetacular, ele não é um grande time de futebol. Ele é um time de médio para bom.
Ponto. Nada mais que isso. E é um time de médio para bom na pré-temporada que vale pontos e ainda é um time que está passando por ajustes. O Tiquinho é excelente jogador, o torcedor do Santos está empolgado agora com o Tiquinho Soares, mas o Sabino deu condição para o Tiquinho jogar quase o jogo todo. E no segundo gol, é claro que foi uma boa jogada trabalhada pelo Santos, de pé em pé, até o gol do Bom Tempo, mas, gente, a passividade do São Paulo na marcação, a passividade também que os defensores do São Paulo aceitaram aquela finalização cruzada, enfim, alguns problemas para o Zubeldia acertar quanto à marcação.